Olá, você está ouvindo o podcast Falando as Escrituras, um programa da Igreja Presbiteriana de Osasco. Filipenses capítulo 2, versículos 12 a 18. Assim, pois, amados irmãos, como sempre obedecestes não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Para conversar sobre este texto bíblico, está aqui conosco hoje, mais uma vez, o reverendo Edinaldo Fernandes, pastor da Igreja Presbiteriana de Osasco. Olá, reverendo, seja bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Olá, Denis e demais amigos, irmãos, ouvintes. Honrado mais uma vez pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui falando a respeito das Escrituras. Certamente um tempo agradabilíssimo para todos nós e esperamos que seja também para todos aqueles que irão nos ouvir. Certamente, pastor. Este texto ele é muito interessante, traz, de certa forma, muitos ensinamentos à nossa vida. Especificamente, eu acredito aqui, da nossa vida prática, né? E acho que o primeiro tema que nós vemos aqui, o apóstolo Paulo tratando no versículo 12, ele chama a atenção dos filipenses à obediência. Ele fala que eles já continuaram, estavam obedecendo anteriormente, vivendo de forma digna do evangelho, como ele tratou nessa carta antes. Aqui, então, ele fala para eles continuarem fazendo isso, e desta forma, então, ele chama os filipenses a desenvolverem a sua salvação, né? E aqui então, pastor, para nós começarmos essa nossa conversa, eu queria que você nos falasse um pouquinho a respeito, né, de que forma Paulo nos chama a desenvolver a nossa salvação. O que é esse desenvolver a salvação que Paulo está falando neste texto? Bem, Denis e demais irmãos e amigos, é bem interessante porque ele começa essa sua sessão falando a respeito daquilo que já estava acontecendo, daquilo que já estava progredindo, avançando entre eles e na vida deles. E ele procura, então, alertá-los a respeito da necessidade de um progresso que fosse incondicional. Por isso que ele usa a expressão o tempo em que ele se fez presente entre eles, e a partir do momento da impossibilidade dele se fazer presente. Ele diz, olha, vocês estavam caminhando junto comigo, eu os estava acompanhando e vocês estavam progredindo, só que agora, pelo fato de eu estar impossibilitado de estar com vocês, isso vai exigir um pouco mais de vocês. Isso me chama a atenção para um aspecto importante no desenvolvimento da nossa salvação, que nós vamos entrar na sequência, a respeito de um progresso que seja incondicional, de uma espiritualidade que realmente não esteja condicionada a uma pessoa, a uma situação. Ele diz, o progresso de vocês tem que se dar estando eu presente ou não. Enquanto eu estava com vocês, vocês estavam progredindo. Porém, uma vez que eu não estou mais em condições de acompanhá-los presencialmente, isso vai exigir de vocês um esforço maior. E aí então ele entra num aspecto muito interessante nessa questão, né? Quando ele diz no verso de número 12,
desenvolvei a vossa salvação. E essa expressão desenvolver a salvação, ela tem exatamente essa ideia, né? Das pessoas trabalharem continuamente para realizar ou completar alguma coisa. Com isso, ele está nos ensinando o seguinte, que a salvação é uma dádiva, não é? Ela é um presente de Deus e ela não é conquistada por méritos humanos, mas ela é concedida por causa da graça de Deus e não é resultado da nossa fé, ela é recebida por meio da fé e pela graça, mas ele diz que nós temos uma responsabilidade. Um crente, ele não tem que desenvolver uma vida cristã passiva, uma vida cristã indiferente, uma vida cristã acomodada. Então, com isso, ele chama a nossa atenção para essa responsabilidade que nós temos de realmente trabalhar, de realmente desenvolver, de realmente procurar crescer, de realmente procurar amadurecer na vida cristã. Por isso que a Bíblia ela usa a linguagem de uma criança, né? A conversão ela se dá muito semelhantemente a uma concepção, não é? E depois no ato de dar à luz e a partir de então o desenvolvimento dessa criança. Então a salvação é assim, a gente começa na vida cristã, passamos pela conversão, por todo esse processo, iniciamos uma caminhada e à medida que o tempo vai passando, pressupõe-se um amadurecimento, né? Saímos daquela fase, daquele leite materno, não é? E aí a gente começa então a experimentar uma comida um pouco mais sólida. E isso se aplica muito à vida cristã. Então, pôr em prática a salvação é realmente buscar crescer, é procurar amadurecer na vida cristã, é procurar realmente compreender cada vez mais e melhor as verdades de Deus e aplicar essas verdades de Deus às nossas vidas, com todas as implicações, com todas as dificuldades que se fazem presente na vida de todos nós. Então, este verso de número 12, ele enfatiza que nós temos uma responsabilidade. Nós temos um padrão de vida cristã que precisa ser perseguido, porque o objetivo da vida cristã é de sermos conformados à imagem de Jesus Cristo. E aí depois ele vai explicar como que nós atingimos isso, né? Como que nós chegamos nesse padrão que eu acho que é a sequência aí da nossa jornada aqui. Interessante, né? Ele vai nos chamar aqui a ideia de desenvolver a salvação, porém no versículo 13, ele vai falar que quem efetua em nós o querer como realizar segundo a sua vontade é Deus. O que ele explica um pouquinho para nós desse relacionamento, né, de desenvolver a nossa salvação, dessa chamada do apóstolo Paulo para que nós sejamos ativos no trabalho quanto em relação à nossa santificação, à nossa vida com Deus, ao mesmo passo que ele fala que quem desenvolve, quem efetua em nós todo o querer efetuar é Deus. Fala um pouquinho dessas questões para nós aí apresentadas aí no versículo, especialmente no versículo 13. Bem, Denis, o verso 13 ele é de uma beleza extraordinária e também de uma profundidade muito grande. Notem que o desenvolvimento dessa salvação ele não deve se dar à revelia. Por isso que ele precisa ser regulamentado com aquilo que ele diz. Procurai desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Né? Com isso, ele chama a atenção para um aspecto que deve nortear, que deve regulamentar esse progresso. Nós progredimos de acordo com aquilo que o próprio Deus nos estabelece para nós. Nós devemos desenvolver essa salvação debaixo das próprias orientações, direcionamentos de Deus através da sua palavra. E aí então ele vai encorajar aqueles irmãos no sentido de que há um nível de vida cristã que precisa ser atingido. Há um nível de vida cristã que precisa ser perseguido. Há um padrão de vida cristã estabelecido. E aí é como se ele dissesse o seguinte: olha, nós temos um padrão, esse padrão é muito elevado
E talvez a gente poderia ser tentado a pensar o seguinte: Deus quer que nós realmente cresçamos, Deus quer que nós realmente desenvolvamos, Deus quer que a nossa salvação realmente cresça, mas a luta é grande, as dificuldades são muitas, as tentações são inúmeras, e a gente poderia colocar uma série de fatores como sendo aqueles fatores bloqueadores ou que dificultam esse progresso espiritual, o que é normal a todos nós. Porque Deus faz uma exigência, Deus estabelece um padrão, e aí a gente poderia pensar assim: bom, mas eu sou tão fraco, eu não tenho todos os recursos, né? Como que eu vou? Eu tô num meio assim tão difícil, a minha família não ajuda, a sociedade na qual estou inserida não facilita, a faculdade que eu faço tá dificultando muito o meu relacionamento com Deus. E a gente poderia assim justificar e usar muitos elementos como justificativas para não progredir espiritualmente. Então, visando exatamente anular essas justificativas, entra o verso 13. E aí, então, ele nos dá uma explicação, porque ele diz assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar. Meu Deus, aqui o negócio é belo demais. Por quê? A palavra efetua em vós, o efetua aqui significa operar, atuar, trabalhar, vitalizar, produzir. O sentido do grego aqui é do verbo energel, de onde a gente extrai a palavra energia. Ou seja, Deus diz para a gente crescer, Deus diz para a gente desenvolver a nossa salvação, e aí ele diz: olha, não importa onde você está, não importa a família da qual você veio, não importa as lutas que você teve, não importa os problemas que você enfrenta, ele está dizendo o seguinte: Deus nos dá a força necessária, Deus nos dá os recursos espirituais necessários, Deus nos dá a energia que nós precisamos para progredir, indiferente de qualquer coisa. Por isso que em Atos 1:8 diz assim: mas recebereis poder, recebereis o dinamis, essa dinamite que é o Espírito Santo. Então Deus é quem nos dá este poder, Deus é quem realmente nos energiza para que a gente possa ter todos os recursos espirituais necessários para a gente crescer, para a gente desenvolver, para a gente realmente progredir. E aí ele usa a seguinte expressão: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer. Com isso ele está falando das disposições do nosso coração, não é? E as disposições dos nossos corações, ou seja, os impulsos íntimos do nosso coração. Por que Deus é quem efetua em nós tanto querer? O que a conversão significa? Não é um novo coração? Não é Deus mudando a nossa natureza? Não é Deus colocando em nós novas disposições? Infelizmente, a gente não tem apenas a disposição boa. Nós continuamos ainda a ter uma inclinação para o pecado. Então, nós somos portadores agora de duas disposições, não é? Mas Deus é quem opera em nós essas disposições santas, essas disposições legítimas, essas disposições que realmente possam glorificá-lo. E aí, então, Ele também trabalha em nós a realização dessas coisas, não é? Ou seja, Deus trabalha no que diz respeito às nossas intenções e às nossas ações. Então, aquilo que é bom, aquilo que é justo, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é amável, aquilo que é de boa fama, todas essas coisas podem ser praticadas porque Deus é aquele que nos dá todos os recursos sobrenaturais para que a gente possa, então, praticá-las. Em outras palavras, a santificação, ela é sim uma realidade, pode ser sim uma realidade. A luta contra o pecado, ou seja, qualquer pecado pode ser vencido na vida do crente? Qualquer pecado pode ser vencido na vida do crente. Qualquer disposição carnal que seja contrária a Deus, porque todas as disposições carnais são contrárias a Deus, né, não o glorificam, elas podem ser vencidas pelo poder de Deus em nós, porque Deus é quem efetua, Deus nos energiza. Ah, mas eu nasci assim. Por isso que a Bíblia diz que há um segundo nascimento, né? Há um novo nascimento. E com o novo nascimento, novas disposições, novas vontades, novas aspirações, novos desejos. Então, querido, em outras palavras, a Bíblia está dizendo o seguinte: somos indesculpáveis, porque o desejo e a realização do desejo provém de Deus. Bacana, É maravilhoso a gente pensar nessa promessa, né? Saber que a gente não está
né, largado as nossas próprias forças para poder viver uma vida perfeita, conforme as Escrituras nos pedem, mas que Ele mesmo nos dá tudo aquilo que nos precisamos, nos potencializa. Eu gosto muito dessa palavra. O Espírito nos potencializa para poder viver de acordo com a vontade de Deus, né? E algo que me chama mais atenção nesse texto ainda, pastor, é que depois de ele fazer essa exposição do desenvolver a salvação, de saber que Deus é aquele que nos dá todos os recursos, ele fala, então, fazei tudo sem murmurações nem contendas. Eu acho muito incrível a forma como o apóstolo Paulo passa da teologia lá, né, do conceito abstrato do desenvolver a salvação, trazendo aqueles recursos para a prática. Ou seja, de que forma vocês vão viver isso? Fazendo tudo sem murmuração, sem contenda. Por quê? Daí ele dá, né? Ele tem para quê? Ele dá uma finalidade no versículo 15, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filho de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês resplandecem como astros, né, como luzeiros nesse mundo. Então fala um pouquinho dessa relação, desse conceito aplicado na prática. O que Paulo estava ali falando diretamente para os filipenses, o que ele queria que os filipenses trabalhassem ali na sua vida prática, para que eles desenvolvessem a sua salvação e de alguma forma também pudesse ali testemunhar de Jesus Cristo. Boa pergunta, Denis, porque ele está encorajando aqueles irmãos, tendo conhecimento a respeito das dificuldades que imperavam naquela sociedade, porque abraçar a fé em Cristo, ela pressupunha realmente um desafio muito grande. Foi assim desde quando o apóstolo Paulo chegou naquela cidade, conforme está lá em Atos 16, a oposição foi muito forte e ele teve que sair daquela cidade debaixo de situações realmente muito complicadas, e ele sabia que a oposição ela continuava. E aí quando ele então está dizendo que aqueles irmãos precisavam desenvolver a salvação deles, e ele então mostra que o Espírito Santo os potencializava para poder atingir e viver o padrão de vida de Deus naquela sociedade difícil, ele agora procura dar evidências práticas, né? Como que as áreas ou as evidências dessa salvação que vai ser desenvolvida. E ele usa duas expressões bem interessantes, murmurações e contendas, né? Porque a murmuração, ela diz respeito a uma rejeição emocional por parte de uma pessoa acerca da providência, da vontade e das circunstâncias de Deus para a sua vida. A murmuração está muito relacionada com esse sentimento que a pessoa tem em relação àquilo que Deus está permitindo ele passar. Então, ele está dizendo, olha, as circunstâncias nas quais vocês estão sendo submetidos, elas não são as melhores. Então, tome cuidado para que vocês não fiquem questionando o amor de Deus, para que vocês não fiquem murmurando contra Deus, para que vocês não fiquem levantando situações de reprovação acerca daquilo que Deus está permitindo na vida de vocês. Façam todas as coisas, procurem crescer espiritualmente, mas sem murmurar, né? sem esse descontentamento. E aí a questão da contenda diz respeito a uma rebelião intelectual contra Deus. São críticas direcionadas a Deus de modo negativo, um descontentamento com a vontade de Deus, porque não é fácil. E aí, pensando do ponto de vista humano, você sofrer por causa da sua fé, não é? E aí, se a gente não tem um entendimento correto das coisas, a gente pode entrar realmente na questão da murmuração, a gente pode realmente entrar na questão desta contenda, né? Desta rebelião intelectual acerca da vontade de Deus. Eu estava, por exemplo, conversando com um amigo, um membro aqui da igreja, e ele falando a respeito de um colega dele, de 46 anos de idade, que faleceu em virtude do coronavírus. E aí ele me disse o seguinte, que o irmão dessa pessoa levantou a seguinte questão. Ele estava muito indignado contra Deus, e a pergunta que ele levantou é a seguinte: por que Deus permitiu o irmão dele morrer por causa do coronavírus? Então, quando nós estamos passando por momentos difíceis, realmente nós tendemos a questionar, não é? A criticar e a murmurar contra Deus, a exemplo daquilo que Israel fez durante a sua peregrinação no deserto.
né? Então são coisas que o apóstolo Paulo já tenta então arrancar o mal pela raiz, não permitindo que aquelas coisas começassem a surgir no meio daqueles cristãos, o que é muito comum quando a gente está passando por momentos difíceis de enfermidade, desemprego, crise na família. São tantas as situações que podem realmente fazer com que o nosso coração se amargure, fazer com que a gente realmente passe a questionar a respeito da palavra de Deus, da revelação de Deus, de tudo aquilo que Deus nos ensina. Então esses cuidados, a Bíblia diz que nós devemos ter, e aí na sequência ele vai dizer o propósito de tudo isso, né? Então, é bem interessante, né, a respeito desse propósito, né? Então, falando deste propósito, né, para que isso tudo, né? Então, continua aí pegando essa, né, esse fio para não perder o fio da meada, né, nesse momento aí também. E os nossos ouvintes devem estar ouvindo um barulho de telefone aí. A gente está gravando esses podcasts aqui do gabinete do pastor, né? Então, às vezes a gente tem sempre uma interferência externa aí a respeito de um interfone que toca alguma coisa que está acontecendo. Bacana, Denis. Aqui é ao vivo, então o negócio é natural, né? Então, interferências acontecem. Mas o verso 15, ele vai apresentar, então, conforme você colocou, Denis, a respeito do propósito, né? Para que vos torneis. Para que vos torneis. Então, aqui ele está chamando a atenção para esse processo mesmo, ou seja, nós devemos estar crescendo na direção de algo como filhos de Deus, pelo fato de nós ainda não sermos seres completos nesse sentido, né? A nossa santificação, ela não vai atingir a sua plenitude aqui nesta vida, ela é um processo, é um ato contínuo. E aí então ele chama a atenção para a questão do testemunho corporativo desta igreja. Lembrando que ele está escrevendo a uma igreja que estava enfrentando problemas externos e internos. Externos por causa da oposição e internos devido a alguns problemas de relacionamento que estava surgindo. Então, ele tem a preocupação de que realmente aquela comunidade tivesse um impacto muito precioso naquela comunidade. Então ele diz, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros. Irrepreensíveis diz respeito a uma vida que não pode ser criticada por causa do pecado ou do mal. Sinceros, trata-se de uma vida que é pura, sem mistura, limpa do pecado, semelhante a um metal de alta qualidade, sem qualquer liga. E aí ele usa depois mais uma qualidade, inculpáveis, ou seja, gente acima de reprovação, semelhante àqueles sacrifícios que deveriam ser trazidos ao templo e ao serem avaliados não se constava neles nenhum defeito. Assim tinham que ser os animais para o sacrifício. Então ele diz, os crentes têm que ser assim também, acima de reprovação. E ele diz para que vocês resplandeçam, né, como luzeiros no mundo, no meio de uma geração pervertida e corrupta. É muito interessante essas expressões que ele usa, porque o termo corrupta significa aquele que foi distorcido, pervertido. No sentido moral do termo, é depravar, aquilo que é depravado, né? É um termo pesado, é um termo forte, mas é o sentido do termo utilizado aí. Com isso, ele está se referindo aqui a uma origem, a uma palavra semelhante à escoliose, ou seja, um encurvamento da coluna vertebral. Ou seja, ele está descrevendo aquilo que foi desviado do padrão original, não é? Denotando uma condição moral anormal. Ele está chamando a atenção para o pecado original. Todos os seres humanos, descendentes de Adão, são corruptos. Por quê? Porque nós já nascemos com esse desvio, nós já nascemos com essa escoliose moral, né? Nós já fugimos do padrão moral estabelecido de Deus, já nascemos com essa condição. E aí ele usa também a questão para descrever a sociedade que é pervertida. E é também uma palavra forte porque significa sem escrúpulos, aquilo que é desonesto, aquilo que é injusto, aquilo que é distorcido, aquilo que é moralmente perverso.
refere-se a alguém que se desviou para tão longe do caminho que o seu desvio está gravemente deformado e distorcido. Então ele está dizendo o seguinte, o crente precisa resplandecer neste lugar. Com isso ele chama atenção para algo muito importante que nós precisamos entender sobre o que é ser igreja. Ser igreja não é ser sal no saleiro. Ser igreja é ser sal fora do saleiro. Ser igreja não é acender uma candeia, conforme Jesus diz, e colocá-la debaixo de algo para que aquela luz não possa irradiar-se. Ser cristão é brilhar no mundo. Ser cristão é ser luz no mundo. Ser cristão é ser sal na sociedade. Então a igreja não pode ser alienada, porque ela é uma luz, ela é esperança, não é? Ela vive nessa sociedade, mas ela precisa resplandecer a luz de Deus nessa sociedade. Por isso que o crente tem que ter uma participação crítica na sociedade na qual ele está inserido, porque senão não fazia sentido a Bíblia dizer o seguinte, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Ou seja, nós precisamos resplandecer nessa sociedade corrupta, pervertida, não é? Vivendo os valores do reino de Deus, levando os valores do reino de Deus, falando a respeito dos valores do reino de Deus. Vai ter oposição? Vai ter. Está aí o nosso ministro da Educação, crente, presbiteriano. Louvado seja Deus pela vida desse irmão e oro para que ele tenha uma gestão extraordinária, para que ele possa ser grandemente usado por Deus, porque ele precisa brilhar exatamente ali mesmo. Não é? Então a gente fica muito feliz de ver gente de Deus ocupando as autarquias da política nacional a fim de realmente provar que ser cristão não é ser alienado da sociedade, que ser cristão não é ter conhecimento cultural, que ser cristão não é ser alguém ignorante que só vive com a cabeça no mundo da lua. Não, mas ser cristão é apresentar planos que tenham a capacidade de realmente mudar a vida das pessoas. Então, a Bíblia chama atenção para esse aspecto aí importante da nossa vivência cristã. Rapaz, se a gente for, né, para os detalhes desse texto aqui, a gente vai ficar, né, muitas e muitas horas falando, porque são tantas coisas preciosas aqui, né? E, de fato, né, eu fico imaginando assim, né, que a gente, essa ideia de nós resplandecermos como luzeiros nesse mundo, né, de nós não tomarmos a forma do mundo, né? Às vezes a gente acha que ser cristão tem que ir lá assumir o discurso, né, que está sendo colocado, a narrativa que está sendo produzida, absorver aquilo, mas não, a gente sempre vai, né, se pautar ali pela palavra de Deus, sempre, como o apóstolo vai dizer assim, preservando a palavra da vida, né? Ou seja, a gente se torna luzeiro ali, eu acho que completando essa questão, preservando a palavra da vida. É nela que a gente baseia, é nela que a gente está alicerçado, é por meio dela que a gente vai brilhar nesse mundo, testemunhando dela. E eu trago, né, a gente sempre conversa aqui, eu estou lendo Francis Schaeffer, né, e tem sido uma experiência muito interessante, e ele fala, né, que uma das características da igreja, ela resplandecer, especialmente nesse século XXI, né, uma das suas últimas obras, ele fala que a gente tem que pregar a verdade e praticar a verdade, né? Ou seja, a igreja ela só vai ser igreja quando ela estiver pautada não apenas no seu discurso a respeito da verdade, mas também na prática dela. Porque às vezes a gente é muito bom para poder falar, né? Para poder discursar a respeito da verdade, mas para praticar, viver ela nos nossos relacionamentos diários, trazer as pessoas para perto da gente, para poder caminhar nessa verdade, a gente falha, né? É certo que a gente teria muito para poder discutir a respeito deste assunto, que é tão vasto, da participação dos cristãos da igreja no mundo, né, resplandecendo, mas já para nós finalizarmos um pouco aqui a nossa reflexão, a nossa conversa, já que nós temos tratado também do tema de contentamento na carta dos Filipenses, o que esse texto nos ensina sobre contentamento, tendo em vista aqui que temos alguns versículos que são tão expressos como o versículo 17, o versículo 18, que fala de Paulo se entregando para que, se alegrando na sua entrega, né, na sua morte, vamos dizer assim, pelo bem dos outros, pelo bem-estar do outro. Que ensinamento que você retira aí, só para nós finalizarmos a nossa conversa aqui de hoje? Muito bem, Denis, na conclusão aí dessa passagem, versos 17 e 18,
O apóstolo Paulo mostra para nós a respeito daquilo que deve ser a essência realmente da vida cristã. Porque o Evangelho do Senhor Jesus sempre procurou enfatizar a importância dos outros na nossa vida. O Evangelho nos liberta do eu para o outro. Ele nos liberta de nós para o próximo. Ele tira o amor desordenado por nós mesmos, esse narcisismo, essa vida egocêntrica, para fazer com que a gente tenha um olhar para o outro. E aqui então o apóstolo Paulo se contentava numa vida de sacrifício pelo outro. Ele se contentava em viver para servir. Ele tinha alegria em saber que todo o esforço dele pelo bem-estar das pessoas, e por bem-estar aqui, entende-se não apenas uma questão existencial, mas ele está falando sobretudo do maior bem que alguém pode ter na vida, que é um relacionamento com Deus através ou por meio de Jesus Cristo, tendo-o como único Senhor e Salvador de sua vida. Então, quando ele se dedicava, quando ele se esforçava, quando ele pagava um alto preço por causa da vida dos outros, da fé, do relacionamento deles com Deus, ele realmente sentia-se uma satisfação muito grande. O preço poderia ser alto, mas quando ele via que realmente todo aquele sacrifício tinha valido a pena, isso não tinha preço, né? Era uma satisfação realmente extraordinária, por isso que ele se colocava nessa condição. Uma vida sacrificial realmente exemplar, porque a vida cristã ela precisa realmente passar por isso, né? O Senhor Jesus falou tanto a respeito da questão do egoísmo, que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos, ou seja, não pode ser só discursos, né? É aquela questão de uma profissão de fé, mas de uma demonstração de fé. Então, o apóstolo Paulo, ele se contentava e ele se alegrava em poder viver para servir o próximo, em falar de Jesus Cristo, em ver pessoas abraçando essa fé, crescendo nessa fé, permanecendo firmes nessa fé e reproduzindo isso, né, na vida de outras pessoas, pregando o Evangelho, servindo a comunidade na qual eles estão inseridos, sendo bênção na vida das pessoas. Então, este contentamento nós precisamos realmente adquirir na nossa vida, essa satisfação em viver para servir o próximo, em viver para levar o próximo a possuir aquilo que é de mais precioso, a salvação em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo se alegrava muito nisso, Paulo tinha um contentamento muito grande, ele estava sempre disposto a se entregar pelos outros. Ele, a exemplo de Cristo, ele deu a sua vida pelos outros, pela igreja, serviu os irmãos, sofreu as coisas que sofreu, porque ele realmente internalizou isso com profundidade. E eu creio que nós precisamos realmente resgatar isso. Estamos diante de momentos realmente cruciais da nossa sociedade. O coronavírus está aí para nos ensinar, dentre as muitas coisas, mais uma vez, a fragilidade da vida humana. Não é? Somos realmente como uma neblina, somos criaturas muito frágeis e a gente vê pessoas fortes, pessoas realmente saudáveis, contrair o vírus e, lamentavelmente, foram vitimados de forma letal por ele. Então, esse vírus está aí para ensinar realmente que somos criaturas muito frágeis, mas ele veio também para nos ensinar que nós precisamos nos importar com o outro, nos importar com o próximo e realmente fazer aquilo que for necessário para a vida dos outros. Seria muito bom se nós tivéssemos políticos que realmente entendessem isso. Gente que realmente vestisse a camisa para representar as pessoas e defender os interesses realmente de uma sociedade. E aí a gente lamenta uma sociedade como a nossa, que depois de tantos anos nós temos quase 100 milhões de pessoas sem saneamento básico, uma desigualdade social muito grande e coisas dessa natureza. O apóstolo Paulo diz: há contentamento em viver para servir. Há contentamento em viver em prol do bem-estar espiritual e, por que não acrescentar aqui também, social das pessoas, não é? Exatamente. Que a gente possa viver esse contentamento, né, em servir. Acho que uma das nossas maiores dificuldades como igreja talvez seja isso.
contentar-nos cada vez mais, vamos dizer assim, encontrar a alegria no serviço, como Jesus encontrou, em servir o outro, em servir o próximo, né? Com os talentos que Deus tem nos dado, servindo, abraçando causas, né, legítimas dos irmãos nesse sentido, né? Muito bom, pastor. Tem sido dias muito bacanas aí, né? Falar sobre Filipenses, e a gente continua essa conversa aqui, se Deus permitir, na próxima sexta-feira. E eu convido você a acompanhar os nossos podcasts aqui da Igreja Presbiteriana de Osasco. Logo também nós estaremos disponibilizando aqui sermões, né, do pastor Edinaldo, sermões meus ali que estaremos pregando em série. Então, fique atento aqui aos nossos podcasts, nas plataformas aí como Deezer, Spotify, para vocês ouvirem e compartilharem com as pessoas. Agradecemos aqui a sua atenção, a sua audiência, e que Deus abençoe a sua vida grandemente. Abraço.